Olá, eu me chamo Anelise, sou fonoaudióloga da equipe do Comunicar e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a nossa campanha de novembro, que nós intitulamos Como está a audição do seu estudante? Então, por que nós trouxemos essa campanha? No dia 10 de novembro, nós comemoramos o Dia Nacional de Combate à Surdez. E pensando neste tema, nós queremos refletir sobre diversos fatores, né? A audiologia ela é uma das áreas da fonoaudiologia. E dentro dela nós trabalhamos com promoção, prevenção, então pensar como nós podemos prevenir essas perdas de audição, entender um pouquinho dos termos, né? Surdez, deficiente auditivo, qual que é a diferença? Entender um pouquinho sobre as perdas de audição, seus níveis e o mais importante, conseguir ter um manejo legal com esse estudante dentro da nossa sala de aula, né? Conseguir entender um pouquinho o nosso estudante, de que maneira nós podemos auxiliar esse estudante na sua aprendizagem. Então, pensando neste tema, nós trouxemos um vídeo do Conselho Federal de Fonoaudiologia que fala sobre o dia 10 de novembro, Dia Nacional de Promoção e Prevenção à Surdez. Olá, esse é o Miguel. Já contamos um pouco da sua história no ano passado, lembra? Eu sou a Aline, fonoaudióloga da equipe do Barco da Saúde. Quem viu sabe que ele mora numa comunidade ribeirinha do Rio Amazonas, um lugar perto da natureza, mas longe de tudo. Lá não tem hospital, porém, quando o Miguel nasceu, fizemos o teste da orelhinha e descobrimos que ele tinha problema de audição. Mesmo morando distante, eu, enquanto fonoaudióloga e outros profissionais do Sistema Único de Saúde, o SUS, acompanhamos o seu tratamento. Inclusive, o Miguel recebeu do SUS um aparelho auditivo, um direito que todo mundo tem. Hoje, ele vai para a escola e estuda com seus amigos. O fonoaudiólogo Arthur, da equipe escolar, também participa, juntamente com a professora, da elaboração de projetos pedagógicos que otimizam o desenvolvimento do seu aprendizado. O fonoaudiólogo Arthur também apoia os alunos com problemas de fala, voz, escrita, audição e muito mais. Assim, as crianças aprendem facilmente. O Miguel só tem 11 anos de idade, mas uma coisa ele já aprendeu. Não importa se ele mora na cidade ou no interior, escola e equipe de saúde com fonoaudiólogo é um direito de todos os brasileiros. Os deficientes auditivos podem contar com o fonoaudiólogo para prevenção, avaliação e reabilitação no SUS. É um direito seu. 10 de novembro, Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez. Então, a incidência da deficiência auditiva ela é de 1 a 3 para cada 1.000 nascidos vivos, segundo a Academia Americana de Pediatria. E esse número aumenta de 2 a 4 para cada 100 recém-nascidos vivos provenientes da UTI. Então, nós falamos que essas crianças elas têm indicadores de risco para a deficiência auditiva. E isso nós temos que ter um olhar diferente para essas crianças, porque a incidência da deficiência auditiva é muito maior. No Brasil, a deficiência auditiva é a terceira causa de deficiência segundo o censo de 2000. E segundo a Organização Mundial da Saúde, 42 milhões de pessoas maiores de 3 anos possuem deficiência auditiva de moderada a profunda. Nós vamos aprender um pouquinho depois sobre os graus das deficiências auditivas, das perdas auditivas, e entender um pouquinho o que é uma perda auditiva leve, o que é uma perda auditiva moderada, severa e profunda. Então, a audição, ela é muito importante para a aquisição da linguagem. Muitas vezes a gente diz que o surdo não fala. Na verdade, o surdo ele não fala, ele tem a linguagem dele que é Libras, né? Mas ele não fala, não é porque ele não tem o aparelho fonador, e sim porque ele não tem o retorno auditivo. Então, por isso que a audição é muito importante. A criança, quando começa o balbucio, ela precisa ter esse retorno auditivo para conseguir desenvolver a fala, né, a linguagem dela, porque senão ela não tem esse retorno e ela para, né? Ela não percebe significado em falar, em se comunicar.
Por isso que a audição ela é importantíssima nesse processo. E pensando um pouquinho, então, na anatomia do sistema auditivo, nós dividimos o sistema auditivo em periférico e central, né? Vamos aprender um pouquinho a diferença desse periférico central, o que é esses dois termos e o que diferencia eles, né? É um sistema complexo, vamos entender um pouquinho. Eu trouxe um vídeo para nós olharmos. Então, esse som entra no nosso ouvido, né? Passa no nosso meato acústico, entra lá nos ossículos, passa na nossa janela oval, passa na cóclea e ele é transmitido lá para o cérebro. Vamos assistir novamente. Então, o som entra, passa nos ossículos, passa na janela oval, passa pela cóclea e é transmitido pelo nervo auditivo. Então, aqui eu trago as partes do nosso ouvido, né? Esse círculo maior nós chamamos de ouvido externo, que ele é composto pela nossa orelha e pelo meato auditivo externo. E aí nós temos a orelha média também, que é onde estão localizados os nossos ossículos, né? Os menores ossos do nosso corpo, o martelo, a bigorna e o estribo. E no estribo nós temos a janela oval, que é o acesso da orelha média para a orelha interna. E na orelha interna, então, nós temos a cóclea e o nervo auditivo, ele que vai transmitir os impulsos elétricos para o nosso cérebro. Essa imagem, ela é a audição periférica, a parte periférica da nossa audição. E nós temos também a parte central, então. A parte central seria do nervo auditivo, que passa pelo tronco encefálico e chega lá no cérebro. Então, a parte da audição periférica é a quantidade. Normalmente, quando a pessoa tem uma perda de audição, ela tem uma dificuldade periférica, né? A cóclea não tem algumas frequências que não estão mais legais ali, não está mais trabalhando como deveria. E quando a gente fala de qualidade, nós falamos de processamento auditivo central, que é um tema que está muito em alta hoje, né? O processamento, o teste de processamento. Em outra aula nós vamos falar um pouquinho somente dele, né? Mas o processamento auditivo central, ele está ligado a essa parte do tronco encefálico até chegar lá no córtex auditivo primário, que é a qualidade, como é que nós estamos processando e recebendo esse som, como é que nós estamos percebendo essas diferenças de frequência, conseguindo juntar essas informações ou ao mesmo tempo separar elas, né? Enquanto a parte periférica é a quantidade, né? Como é que nós estamos ouvindo se nós temos uma perda de audição. E aí, falando dessas perdas de audição, nós temos 3 tipos de perdas auditivas. Nós temos a perda auditiva condutiva, e como o nome já diz, a perda condutiva, o problema está na condução do som. Então, o problema está ou na orelha externa, ali na parte externa, ou na orelha média, né? E tem alguma dificuldade para receber ou encaminhar esse som da forma correta, pelo ouvido externo e pelo ouvido médio, como eu já falei. E ela pode ser reversível em muitos casos. Uma das questões que normalmente tem uma perda condutiva, vamos dizer, é uma rolha de cera, né? A pessoa está com uma rolha de cera, eu sempre dou o exemplo, pensem na pia da cozinha. Se o cano da pia da cozinha está entupido, a água não passa. É a mesma coisa quando a gente tem uma rolha de cera. O som não passa corretamente. Então, ele não faz todo aquele processo de passar pela orelha externa, orelha média, orelha interna, pelo nervo auditivo e chegar lá no cérebro. Então, nós temos um problema de condução. E tirando, fazendo a limpeza, nós conseguimos resolver este problema, né? Nós temos que ter muito cuidado, eu até coloquei a fotinho ali de um cotonete, porque muitas vezes a gente pode usar o cotonete, o ideal é nem usar o cotonete, né? Não colocar o cotonete porque a gente pode estar empurrando ainda mais. A cera, ela é uma proteção do nosso ouvido, ela é uma forma de proteção. Então, quando a gente limpa o ouvido com cotonete, a gente pode até estar perfurando o nosso tímpano, né? A membrana timpânica, e isso é muito grave.
Então, o ideal é a gente sempre limpar só com uma toalha, pegar a pontinha do dedo com a toalha depois do banho e passar até onde o dedo alcança, e não usar cotonetes, porque sim, o cotonete ele pode causar uma perda auditiva. Então, eu trouxe algumas imagens aqui. Nessa primeira imagem, nós temos um ouvido, ali o meato acústico, cheio de cera, né? Uma obstrução de cera. Como eu comentei, essa obstrução atrapalha a passagem do som e causa uma perda auditiva condutiva. Nós temos também, na segunda imagem, uma imagem de uma otite média. O que é essa otite? É as infecções de ouvido que nós conhecemos, né? Então, ali, quando a criança está com uma infecção, a criança ou o adulto, esse ouvido fica cheio de secreção e os ossículos não conseguem fazer o trabalho como eles deveriam. E aí, essa infecção atrapalha também, não auxilia na colaboração dessa passagem do som, do trabalho dos ossículos e também causa uma perda auditiva condutiva. Tratando isso, indo ao médico, fazendo tratamento medicamentoso, a gente consegue melhorar e a audição da criança, do adulto volta ao normal. Nós temos que ter muito cuidado porque várias otites recorrentes podem causar uma perda auditiva mista, que nós chamamos, né? Ou uma perda auditiva que a gente não consegue mais reverter. Por isso, se a criança tem um histórico muito grande de otites, ela pode ter uma perda auditiva, vamos dizer assim, que não vai ter reversão, e ela pode também ter dificuldades no processamento auditivo, que é aquela parte central, como eu havia comentado antes. Nós temos a perda auditiva neurosensorial. Então, na perda auditiva neurosensorial, o problema ele não está mais no ouvido médio ou no ouvido externo, ele está lá no ouvido interno. Então, com dano parcial ou total das células sensoriais. Então, o ouvido externo e médio, eles podem estar funcionando perfeitamente e encaminhando os sons da maneira correta. Não tem cera, não tem infecção, né? Não tem quadro de otite, mas tem algum probleminha lá na orelha interna que não está deixando esse som funcionar corretamente, chegar corretamente. Normalmente, a perda auditiva neurosensorial ela é irreversível e ela pode acontecer por causa de alterações congênitas, né? Síndrome, a criança que ficou na UTI, como nós comentamos antes, as infecções, toxoplasmose, sífilis, nós vamos falar um pouquinho delas depois, exposição a som muito intenso, então as pessoas ficam expostas diariamente nas empresas ou no hobby que elas tenham que envolve som alto, e isso vai causando uma perda de audição irreversível, que é a perda auditiva neurosensorial, que é lá no ouvido interno. Então, normalmente a cóclea, ela tem várias regiões e cada uma é responsável por uma frequência. Normalmente, quando a pessoa é idosa, ela também vai perdendo a audição. Nós chamamos isso de presbiacusia, que é um processo de envelhecimento natural. Mas ela pode estar associada a outros fatores também, como a exposição ao som alto. E a perda auditiva neurosensorial, então, ela é irreversível, ela não tem volta. Por isso que nós temos que ter muito cuidado. E nós temos, por último, então, a perda auditiva mista. Na perda auditiva mista, como o nome já diz, então, nós envolvemos a perda condutiva e a neurosensorial. Então, a causa pode estar no ouvido externo, médio e no ouvido interno, ou nos dois deles ao mesmo tempo. Então, tem uma alteração na condução do som, que ela ainda pode ser reversível, vamos dizer, a paciente está com uma rolha de cera, mas ele tem uma dificuldade sensorial também, que é lá no ouvido interno, né? E isso pode ocorrer, como eu comentei antes, por infecções de ouvido crônicas, né, que ocorreram muitas vezes, ou talvez também um acidente, um traumatismo, pode causar a perda auditiva mista. Então, pensando um pouquinho nos graus da perda auditiva, segundo esses autores que eu trouxe, até 25 dB, que nós chamamos, a audição é normal. Então, o paciente tem que escutar até 25 dB. São aqueles apitinhos bem baixinhos lá na audiometria que nós escutamos quando nós realizamos, né? A perda auditiva leve
ela vai de 26 a 40 dBs. Depois eu vou mostrar um audiograma para vocês e explicar um pouquinho o que é esses dBs, né? Nós temos as frequências graves, as frequências agudas, mas a perda de audição, ela se divide em vários níveis. Então, a perda auditiva leve de 26 a 40 dBs. A pessoa vai ter uma dificuldade em ouvir uma fala fraca ou distante, uma dificuldade pequena. Muitas vezes a perda auditiva leve ela pode passar até despercebida, e isso é bem importante a gente observar por causa dos estudantes. Eles vão ter dificuldade escolar, mas a gente às vezes confunde essa perda de audição com outras dificuldades, e a gente acha que não é uma perda auditiva. Nós temos a perda auditiva moderada, de 41 a 55 dBs, a moderadamente severa, de 56 a 70, e aí na moderada, a pessoa vai ter um pouquinho de dificuldade em fala e nível de conversação. A gente vai estar conversando e já vai estar perdendo algumas informações. Enquanto que na moderadamente severa, a gente tem que falar mais forte já com ela, senão ela não vai conseguir entender. Ela vai ter uma dificuldade para manter, para conseguir entender uma conversação em grupo. Quando tem muita gente falando, ela já não vai conseguir entender nada. De 71 a 90, então nós temos uma perda auditiva de grau severo. Aí sim ela vai ter uma dificuldade com fala intensa, mesmo gritando a pessoa vai ter dificuldade em falar. Só ela vai entender grito ou vai precisar de amplificação para conseguir entender a voz. E acima de 91 dBs nós temos a perda auditiva de grau profundo, que ela não consegue entender a fala sem amplificação e ela vai necessitar da leitura labial. Então, aqui eu trouxe um audiograma. Nesse audiograma, eu tenho umas figurinhas, eu acho muito interessante e fácil para a gente conseguir entender. Vocês viram que antes eu comentei que a perda auditiva leve, ela vai de 25 dBs a 40 dBs. Então, se a gente pegar, vocês estão vendo que tem vários fonemas da fala aqui, né? B, P, ali na frequência de 500 Hz, o M, o N, o R, o R, tem vários ali, o R um pouquinho ali perto de 1000 Hz. Então, assim, o que são esses desenhos, né? Eles estão mais ou menos na intensidade, na frequência que nós precisamos ter a audição para conseguir entendê-los, escutá-los. Se a criança tem uma perda de audição leve, ela já vai perder muitos fonemas. Então, vai ser aquela criança que tem trocas na fala, que a gente vai falar vaca e talvez a criança vai entender faca. Ela não vai conseguir perceber essa sonoridade, não vai conseguir perceber essa diferença desses fonemas que nós chamamos de pares mínimos, né? P, B, K, G, T, D, todos esses fonemas que são muito parecidos, que eles só mudam na sonoridade. Então, uma perda de audição leve já pode causar um grande prejuízo para nossas crianças. Se vocês verem esse audiograma, tem uma partezinha mais escura, que a gente chama de banana da fala. Ela parece uma banana, essa parte. Que essa banana da fala é onde estão todos os fonemas. E a criança com uma perda de audição leve já vai ter dificuldade para escutar esses fonemas. Lá embaixo no nosso audiograma, nós temos um avião, um helicóptero, moto, caminhão. Então, como eu comentei também, a perda auditiva profunda, onde é maior que 90 dBs a perda, olhem lá no cantinho onde está o 90 dBs, né? A pessoa só vai escutar esses sons muito fortes. Tudo que estiver acima do 90 dBs, ali, o cachorro, o aspirador, o bebê chorando, a torneira pingando, o passarinho cantando, a pessoa não vai escutar. Então, para vocês verem como é uma perda muito significativa. Normalmente, as pessoas que têm uma perda profunda, ou elas são usuárias de implante coclear, ou elas usam libras, né? Elas são consideradas surdos, elas estão têm a cultura surda e usam libras, né? Então, a gente tem essas duas possibilidades. E pensando nas crianças, como eu comentei, as crianças com uma perda de audição leve já terão dificuldades na aquisição dos fonemas, na compreensão da fala, né? Nas dificuldades escolares, elas podem apresentar também em consequência dessas dificuldades. A criança com uma perda de audição de 16 a 25 dBs, então é lá em cima
Um pouquinho antes de alguns fonemas a gente já chama que ela tem uma perda de auditiva discreta ou mínima, né? Então, as vogais, elas são ouvidas claramente, mas ela pode apresentar discretas dificuldades com as consoantes surdas, que são aquelas como eu comentei, p, b, né? Desculpa, p, o t, esses foneminhas que são parecidos com os sonoros. Como eu comentei, eles só mudam o traço de sonoridade. E aqui eu trouxe, então, para a gente pensar um pouquinho, né, a perda auditiva leve. Geralmente, como eu comentei, ela não é notada. A criança vai ter uma dificuldade de compreensão de fala à distância, ela vai desenvolver a fala normalmente, mas na escola, as condições de frequência, a escola regular sem nenhuma dificuldade. Às vezes ela não vai ter dificuldade na escola e às vezes ela pode ter alguma dificuldade escolar, mas pequena. Já na perda auditiva moderada, a dificuldade escolar pode sugerir uma perda de audição e ela vai ter dificuldade de compreensão de fala, ela pode apresentar uma fala totalmente inteligível, né, aquilo que a gente não consegue entender quase nada, e normalmente as crianças com uma perda de audição moderada, elas são desatentas e elas têm um aprendizado lento, elas se atrasam com frequência, não conseguem copiar do quadro, né, saem do lugar, não conseguem entender as ordens. Às vezes até a gente pode confundir essas crianças com uma criança que tem dificuldade no processamento auditivo, né? Por isso que é muito importante, quando a gente tem essas dúvidas, encaminhar as crianças para a avaliação audiológica. A criança, ela faz essa avaliação audiológica e a gente consegue saber os níveis de audição dela, se tá tudo bem com a audição, se ela tem uma perda de audição, se ela tá com uma otite, uma infecção. Então, é feita uma bateria de exames que a gente chama audiometria vocal, para ver como é que está a questão da compreensão da voz, a imitanciometria, para ver aí se tem infecção, se tá tudo bem com os reflexos acústicos, tudo isso. Voltando, então, nós temos também a perda auditiva severa. Então, a criança não vai demonstrar reação adequada aos sons, ela vai precisar de pistas visuais, compensando as dificuldades auditivas que ela tem. Ela vai ter um atraso significativo de aquisição de linguagem e ela pode até acompanhar a escola regular, contanto que ela tenha adaptações para ela em Libras ou a família opte pelo implante coclear, adaptação com aparelhos auditivos, né? Nós temos também a perda auditiva profunda. Então, ela não demonstra reação adequada aos sons. A compensação de perda auditiva vai precisar de novo das pistas visuais. Ela vai ter um atraso significativo também na aquisição de linguagem. E ela também pode acompanhar a escola regular, tanto ou ela usa Libras ou ela vai usar implante coclear, adaptação com aparelhos auditivos. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema também, que gera um pouquinho de discussão. Então, para a gente começar pensando, né, já pensamos um pouquinho de anatomia, o que é uma audição periférica, uma audição central, os tipos de perda auditiva, né, neurosensorial, mista, condutiva, entendemos um pouquinho sobre os graus da deficiência auditiva, leve, moderado, moderadamente severo, severo, profundo. Agora nós vamos entrar num tópico muito importante, que é a triagem auditiva neonatal. A realização da triagem auditiva neonatal, que nós conhecemos como teste da orelhinha, ela tornou-se obrigatória para todos os recém-nascidos a partir de uma lei federal de 2010. Então, desde 2010, todas as crianças que nascem precisam realizar o teste da orelhinha. E aí, muitos pais perguntam, né? Esse teste dói? Como é que eu faço? Né? Para que ele serve? O teste da orelhinha, ele serve para a gente detectar o funcionamento da cóclea. Como eu falei, a cóclea está localizada lá no ouvido interno, aquela estrutura que tem contato com o nervo auditivo que manda o som, né? O teste da orelhinha, ele é indolor, ele não dói nada. Como na foto de antes, esse é um aparelhinho que nós utilizamos para fazer. A gente coloca uma sondinha no ouvido da criança e a criança vai escutar uns apitinhos, uns barulhinhos bem baixinhos
e esse equipamento manda esse barulhinho e consegue pegar a resposta, para ver se está tudo bem com as células ciliadas externas da cóclea. Então, ele não dói nada. A gente precisa, enquanto escola, pedir para o responsável se a criança já realizou esse teste. E se ela não realizou, ele é feito pelo SUS. Então, nós temos que orientar a procurar a UBS, para a UBS encaminhar para a criança fazer esse teste. Se a criança tem algum fator de risco, a gente precisa fazer um reteste. Vocês lembram que lá no começo eu comentei, né, que a incidência para as crianças que permaneceram na UTI, ela aumenta muito, a incidência de perda auditiva, ela aumenta muito para as crianças que permaneceram na UTI. Não só na UTI, nós temos outros fatores de risco que levam a criança a ter uma perda de audição. Depois eu vou mostrar para vocês quais são esses fatores, mas então, se a criança tem algum desses fatores, ela precisa fazer um reteste, ela precisa fazer um acompanhamento auditivo até os 3 anos de idade. O que é esse acompanhamento auditivo? Uma vez por ano, ela vai retornar no serviço, né, onde ela fez o teste da orelhinha, na clínica que ela fez esse teste, para seguir esse acompanhamento, para fazer esse teste uma vez por ano. Por quê? Porque a criança pode vir a desenvolver uma perda de audição ao longo do tempo, por ela ter um fator de risco. Então, a criança nasceu, permaneceu na UTI, nasceu prematura, a mãe teve sífilis. Tudo isso que eu falei são fatores de risco, né? A criança ficou na UTI, teve todos esses fatores, foi fazer o teste da orelhinha, passou, deu tudo bem. Só que aí, com o passar do tempo, né? Passou 6 meses, 8 meses, a mãe começou a perceber que a criança não reage aos sons. Ela não bate a porta, ela chama e a criança não tem nenhuma reação. Então, essa criança pode ter vindo a desenvolver uma perda de audição. Não é porque ela fez o teste que pode estar tudo certo, né? Ela pode vir a desenvolver uma perda de audição tardia, depois desse teste. Por isso, as crianças com fatores de risco é muito importante a gente fazer o acompanhamento anual até os 3 anos de idade. E sempre, todas as crianças que fazem o teste da orelhinha, essa anotação fica na caderneta. Então, a gente tem como olhar na caderneta da criança se ela fez o teste ou não, e se é necessário fazer o reteste. E caso a criança, vocês peguem a caderneta da criança e esteja escrito falhou ou alterado, quer dizer que a criança não passou nesse teste. Isso é muito importante a gente levar em consideração também. Não é porque a criança falhou que ela tenha uma perda de audição. Normalmente o teste da orelhinha ele é feito logo depois do nascimento, né? Algumas horas depois, às vezes 24 horas depois. E aí a criança fica com líquido do parto, né? Líquido da bolsa. Então, pode ser que esse teste dê alterado por outras questões. Ela tá com um pouquinho de líquido no ouvido, o ouvido não tá um pouquinho trancado ainda, então pode ser que tenha dado um falso negativo, mas a gente precisa fazer o exame para ter certeza, né? Então, a gente tem que acompanhar. Se na caderneta tem alterado, falhou e a criança não voltou para realizar o teste, a gente precisa ter um pouquinho mais de cautela, um pouquinho mais de atenção e orientar essa família. Então, essa página da caderneta é a página 39. Essa caderneta é o modelo antigo. Agora está vindo um outro modelo de caderneta. Depois eu vou mostrar essa página. Mas nessa página, aqui embaixo diz, essa imagem não ficou com uma qualidade tão boa, mas aqui diz, triagem auditiva, sim, a data. E aí tem testes realizados, PEAT, está escrito, e EOA. O que significa PEAT? PEAT é um exame que a gente chama de BERA de triagem, normalmente é feito, né? Esse BERA, ele é solicitado para as crianças que têm indicadores de risco. Então, ele é um exame mais completo. Para fazer esse exame, a gente precisa que a criança esteja dormindo, porque nós colocamos uns eletrodos, né? E esses eletrodos, uma sondinha no ouvido, eles captam a resposta da cóclea. E desse funcionamento, desse tronco encefálico. Então, se a criança não está dormindo, não tem como fazer. Ele é um exame mais complexo, normalmente indicado para as crianças que falharam no teste da orelhinha, ou então para as crianças que têm indicador de risco para vir a ter uma deficiência auditiva, né? E esse EOA. EOA é a sigla para triagem, é o exame que a gente faz
no teste da orelhinha, né? A gente chama ele de emissões otoacústicas transientes, mas é o teste da orelhinha, aquele com o equipamento que eu mostrei antes. Então, normalmente, primeiro é feito o teste da orelhinha e é feito o PEAT, o BERA, só se necessário. E aqui embaixo vai ter resultado orelha direita e resultado orelha esquerda. Normalmente as fonos colocam normal, alterado, pode colocar às vezes passou, falhou. E aqui a conduta. Então, se tiver escrito assim, retorno em 1 ano para monitoramento auditivo, isso que a gente tem que cuidar. Retorno em 1 ano para monitoramento auditivo. Quer dizer que a criança tem algum indicador de risco para deficiência auditiva e ela precisa fazer esse retorno. Ou sugira acompanhamento devido à IRDA. IRDA, vai ter essa sigla, que também é a sigla para indicador de risco para deficiência auditiva. Então, sempre que tiver isso, a gente precisa ter um olhar especial. Às vezes vai estar escrito liberado, então significa que deu tudo normal, que a criança passou, que não tem nenhum indicador de risco e que ela foi liberada. Mas nada impede que a gente peça um acompanhamento se a gente tem alguma dúvida. E essa daqui é a caderneta 9, então, a que está vindo agora. Ela fica na página 69, se eu não me engano, uma caderneta nova, né? Tem a do menino e a da menina. E aqui diz, então, triagem auditiva, teste da orelhinha. Como eu falei, às vezes é realizado de 24 a 48 horas depois do nascimento. E ele deve ser realizado o teste da orelhinha até o 1º mês de vida, para a gente conseguir, o ideal é que até os 6 meses, caso essa criança tenha alguma deficiência auditiva, que a gente já faça todo o acompanhamento, adaptação, protetização, tudo que precisa ser feito até o 6º mês de vida, para não atrasar o desenvolvimento da fala, da linguagem e todo o acompanhamento que essa criança vai precisar. Então, também tem a data aqui realizado aqui aparece emissões otoacústicas evocadas, como eu comentei, que é o teste da orelhinha, e o potencial evocado de tronco cefálico, que é o BER. Mesma coisa, resultado normal e alterado e a conduta. Cuidar muito da conduta. E pensando, então, já que eu falei tanto desses indicadores de risco para deficiência auditiva, quais são eles, né? Se tem pessoas na família que têm perda de audição permanente, que vieram desenvolver essa perda de audição na infância, ou uma perda progressiva, que a pessoa escutava e foi perdendo a audição, ou até mesmo tardia, se a criança ficou na UTI por mais de 5 dias, se ela teve aquele amarelão que a gente mais conhecido, né, independente do tempo de permanência na UTI, o uso de aminoglicosídeos por mais de 5 dias, que são antibactericidas, né, algumas medicações elas podem causar perda de audição. Até esses dias atrás eu atendi 2 crianças, elas eram gêmeas, um menino e uma menina. Hoje eles já são grandinhos, acho que eles têm uns 9 anos. E o menino tem perda de audição e a menina não. Eles nasceram prematuros, né? Nasceram de 35 semanas, os 2 ficaram na UTI, mas o humano pegou uma infecção e precisou fazer uso de uma medicação. E aí a medicação causou a perda auditiva, enquanto a irmã também permaneceu na UTI, nasceu prematura, mas não pegou essa infecção, não fez o uso da medicação e tá tudo certo com a audição dela. Enquanto o humano teve uma perda auditiva bilateral nos 2 ouvidos, profunda, aquela que é o maior grau, como a gente conversou, e ele usa Libras hoje, está muito bem, estuda no Ellen Keller. Então, né, essas medicações, infelizmente, elas precisam ser usadas, mas elas podem causar uma perda auditiva neurosensorial profunda e irreversível. Então, nós temos também asfixia, uso de oxigenação extracorpórea, infecções pela mãe ainda no útero, né? Toxoplasmose, sífilis, rubéola, citomegalovírus, herpes e o Zika. Nós chamamos elas de as infecções de Torch. Nós temos as malformações craniofaciais, microcefalia congênita, hidrocefalia congênita ou adquirida, anormalidades do osso temporal e algumas síndromes que também podem causar surdez. Nós também temos os indicadores de risco perinatais ou tardios, né?
Então, algumas infecções que cursam com a surdez, como as meningites, as encefalites bacterianas ou virais, então o vírus do herpes e da varicela, a criança pode ter uma perda auditiva irreversível por causa dessas infecções, um trauma craniano, quimioterapia pode causar perda de audição e também a suspeita familiar de surdez, alteração de fala ou linguagem, atraso ou regressão do desenvolvimento. Então, para as crianças que têm algum desses indicadores, um ou mais, nós precisamos ficar atentos, porque o risco para a criança vir a desenvolver uma perda de audição é muito grande. Vir a desenvolver ou já nascer com ela, né? E pensando agora no desenvolvimento auditivo da criança, é importante a gente conhecer alguns marcos do desenvolvimento, pois eles são importantes para a gente conseguir identificar se está tudo certo com as nossas crianças, né? Ficar atenta, que para aquela idade a criança já tem que ter algumas reações, alguns comportamentos, e se ela não tiver esses comportamentos, acender aquela luzinha, opa, pode ter alguma coisa errada aqui. Então, dos 0 aos 4 meses, diante de alguns sons mais intensos, a criança deve ter as seguintes reações. Ela vai despertar para o sono, ela vai acelerar ou interromper a mamada, ela vai se assustar, ela vai piscar os olhos e ela reage inconsistentemente aos sons familiares. Então, as vozes dos pais, as vozes do cotidiano. Isso é muito importante, aquelas reações, né? Bateu a porta, a criança tem que se assustar, ou barulho muito forte, a criança acorda. Então, essas reações mais primárias a criança precisa ter nessa idade. De 4 a 7 meses, ela já vai começar a localizar os sons lateralmente. Então, deu um barulhinho de um lado, ela vai virar e vai procurar esse som. Mesma coisa do outro lado, e ela já consegue reconhecer também a voz da mãe. De 7 a 9 meses, ela já vai conseguir demonstrar reações de agrado ou desagrado aos sons que ela vai escutar. Então, ela vai localizar a fonte sonora para o lado e para baixo indiretamente, tá? Ela viu que veio um som de baixo, ela vai olhar para o lado, vai ver que não vai olhar para baixo, é indireto, mas ela já consegue procurar esse som. De 9 aos 13 meses, ela vai localizar os sons para os lados, para baixo, rapidamente, e ela já vai compreender e responder comandos verbais simples. Então, vai dizer para a criança, manda beijo, dá tchau, ela já vai conseguir responder estes comandos. Dos 13 aos 16 meses, ela vai localizar os sons para os lados, para baixo e para cima. E ela começa a compreender e responder os comandos verbais mais complexos. Cadê a mamãe? Cadê o papai? Tudo isso com essa idade ela já tem que conseguir fazer. E acima dos 16 meses, ela já vai localizar diretamente os sons para todos os lados. Então, o som veio de cima, ela vai olhar diretamente para cima. Veio de baixo, ela vai olhar diretamente para baixo. E ela vai compreender ordens relacionadas às partes do corpo também. Cadê a mão? E ela vai mostrar a mão. Cadê o pé? E ela vai conseguir mostrar o pé. Então, essas fases do desenvolvimento são importantes para a gente conseguir ter marcos e saber se está tudo bem no desenvolvimento das nossas crianças, né? E nós temos também alguns sinais de alerta para a perda auditiva. Então, a criança mostra alguns comportamentos que nós podemos observar. Então, a criança com perda auditiva, ela vai apresentar atraso no desenvolvimento da linguagem. Ela vai ser aquela criança desatenta, ela não vai prestar atenção nos sons. Muitas vezes aquela criança que vai ser chamada de distraída ou até às vezes de preguiçosa, né? Confundem muito a perda auditiva com aquela criança preguiçosa, que se atrasa, que não pega todas as informações. Entre os 18 e os 24 meses, a criança não vai começar a produção de fala oral. Ela vai produzir algumas palavras com significado e o uso de 2 elementos, como dar a bola. Ela não vai conseguir fazer isso se tem alguma alteração auditiva. E a criança com alteração auditiva também, ela produz a fala em intensidade alta, ou ela grita quando ela está se comunicando. Então, são aquelas crianças que falam muito alto. Na pré-escola, a criança pode apresentar dificuldades com rima e a compreensão de palavras cotidianas. Então, na pré-escola já começa brincando o trabalho de algumas habilidades de consciência fonológica, né? Sabe que a pré-escola a gente trabalha muito a brincadeira.
E aí essa criança normalmente não vai conseguir fazer as atividades, não vai conseguir compreender essas ordens, vai ter algumas dificuldades. A partir dos 12 meses, ela não vai conhecer instruções como cadê a mamãe? Atira um beijo. Ela não vai conseguir fazer. E após os 2 anos de idade, a gente precisa ter cuidado que aquelas crianças que não falam, se a criança tem 2 anos e não fala nada, ela pode também ter uma perda auditiva. Ela não acorda com música, com barulho, com a batida da porta, como eu comentei, com uma buzina. Então, isso também são sinais de alerta para deficiência auditiva. E alguns sinais de alerta que a gente tem que prestar atenção em sala de aula. Então, o estudante ele não responde quando é chamado de costas. Como a gente viu antes, as perdas auditivas maiores, muitas vezes as crianças, até adultos, fazem uso da leitura labial, né? Então, quando a gente chama a criança de costas, ela não tem esse auxílio, ela não viu que a nossa boca está mexendo, e aí ela não responde. Então, isso também a gente tem que ficar bem atento. O professor precisa utilizar gestos indicativos para que o aluno execute a ação. Então, só falando, ele não consegue entender. Ele precisa do auxílio visual para conseguir realizar a tarefa. O estudante só escuta a televisão ou rádio em volume muito alto. Isso é um sinal bem importante. Então, aquelas crianças que precisam do volume muito alto para conseguir entender. O estudante é desatento, como eu já falei, agitado, muito inquieto, é chamado de preguiçoso, aquele estudante que não para, que não consegue ficar sentado, né? Ele não consegue perceber os sons ambientais, então um passarinho cantando, quando a gente caminha, os nossos passos, o barulho do sapato, ele não consegue perceber. Ele fica muito gripado, nariz escorrendo, tem histórico de otites, então isso também a gente já falou. Aquele estudante que tem muita infecção de ouvido, que está sempre com o nariz escorrendo, trancadinho, limpando o nariz, assoando, espirrando, ele pode estar com esse ouvido fechado, né? Ali a orelha média, onde a gente viu que tem os ossículos, tá atrapalhando. E aí, se isso acontece muitas vezes, a criança vai ter uma perda de audição irreversível. E também, enquanto a criança está com a otite, ela vai perder muitas informações auditivas. Então, a gente vai, isso das otites na época de alfabetização, ali no pré mais não, no primeiro ano, no segundo ano que a criança está se alfabetizando, que ela precisa conseguir compreender bem a diferença dos fonemas, né, dos sons desses fonemas, dessas letras. Se a criança tem uma perda auditiva condutiva, que a gente chama por causa de uma infecção, que ela está sempre com esse ouvido fechado, ela vai ter dificuldade na alfabetização. Ela vai confundir os sons, ela vai trocar letras, e isso depois, para a gente corrigir, é um trabalho bem árduo, né? Fonoterapia, é o acompanhamento com otorrino. Então, por isso que a gente precisa ter certeza que está tudo bem com o ouvido das nossas crianças. E pensando nos termos, né? Qual que é a diferença entre o termo deficiência auditiva e surdez? Eu posso chamar qualquer pessoa de surdo? Ele tem uma perda de audição, ele é surdo. Ele tem uma perda de audição, ele é deficiente auditivo. Não, tem diferença entre esses dois termos. Então, a deficiência auditiva é quando alguma das estruturas da orelha apresenta uma alteração, ocasionando uma diminuição da capacidade de perceber o som. Geralmente, o deficiente auditivo, ele fala e ele apresenta uma perda auditiva de grau leve a moderado. Então, é aquelas pessoas que normalmente usam o aparelho auditivo, eles conversam e eles têm uma perda auditiva leve a moderada. Já o surdo, a surdez também é ocasionada por alguma alteração nas estruturas da orelha, mas ela ocasiona incapacidade em perceber o som. Então, geralmente, o surdo, ele se comunica pela língua brasileira de sinais, por libras, e apresenta uma perda auditiva de grau severo a profundo, então é uma perda muito grande. E o surdo, ele tem essa questão da identidade surda, né? Ele se relaciona com pessoas da comunidade surda, ele tem muito forte essa questão da identidade dele, e a gente precisa respeitar. Então, deficiente auditivo é aquela pessoa que usa o aparelho, tem uma perda auditiva leve a moderada,
E o surdo, ele usa libras, ele se comunica por sinais, né? E ele tem uma perda auditiva de grau severo a profundo. E pensando um pouquinho sobre os aparelhos de amplificação sonora. Então, o aparelho auditivo ele é um equipamento eletrônico, ele é movido a bateria que amplifica o som alto o suficiente para que ele seja ouvido. Então, aqui nessa fotinha a gente tem um modelinho de aparelho, aqui no texto diz a bateria. Essa bateria hoje ela pode ser pilhas ou pode ser bateria mesmo. A gente tem aparelhos que são recarregáveis, que não precisam mais de pilha. Então, ele é um dispositivo eletrônico que é programado individualmente, baseado nas características da perda auditiva de cada pessoa, a fim de captar os sons do ambiente, principalmente os sons da fala, e amplificá-los, tornando audíveis e confortáveis para as pessoas com deficiência auditiva. Muitas vezes a gente escuta, eu vou pegar o aparelho auditivo do meu primo, do meu avô lá, meu avô faleceu e tem um aparelho auditivo, eu vou usar. Isso não é possível, porque cada aparelho auditivo, ele é programado para perda auditiva. Como a gente viu, nós temos perdas auditivas de diferentes níveis, né? Uma perda auditiva leve, uma perda auditiva moderada. Então, aquele aparelho, ele é programado conforme a audiometria. O que a gente encontrou na audiometria, o grau da perda, nós vamos programar. Então, às vezes, o aparelho pode ficar fraco, pode ficar muito forte, pode ficar desconfortável. Então, não tem como a gente pegar um aparelho de outra pessoa e utilizar. A gente precisa fazer uma programação a partir da nossa audiometria. E no caso das crianças, o objetivo do aparelho auditivo é amplificar os sons da fala para que a criança possa perceber e compreender o que lhe é dito e assim desenvolver a linguagem oral. Para que isso aconteça, deve-se associar o uso dos aparelhos com a terapia fonoaudiológica, chamada neste caso de reabilitação auditiva. E ela é essencial para que o cérebro da criança aprenda a interpretar esses sons. Então, como a gente falou antes, né, o ideal é que a criança seja protetizada, se a família optar por isso, né, a gente tem as duas opções hoje e a gente tem que respeitar o desejo das pessoas. Nós temos libras e nós temos a adaptação dos aparelhos, né, a protetização. Se a família optar por libras, a criança vai aprender libras, vai ser a linguagem dela. E se a família optar por essa criança ser protetizada, colocar aparelhos auditivos, ela vai precisar de todo um suporte também e acompanhamento. Não é colocar o aparelho pronto, tá escutando, tá tudo certo. Essa criança vai precisar de acompanhamento fonoaudiológico, fazer a terapia no mínimo uma vez por semana ou mais vezes para conseguir desenvolver, né, aprender a falar, aprender os sons, aprender a ouvir novamente. E por isso, quanto antes, quanto mais cedo, melhor. Quanto essa criança conseguir ter essa adaptação correta do aparelho na criança, porque a criança não responde à audiometria, né? Não adianta a gente colocar a criança dentro de uma cabine que ela não vai responder. Então, um bebê de até 6 meses, a gente tem outros exames específicos para ver a audição dessa criança e conseguir adaptar o aparelho para a perda auditiva que ela apresentar. Porém, vai ser muito importante o acompanhamento familiar, o acompanhamento médico, o acompanhamento fonoaudiológico, certo? Eu trouxe aqui também os modelos de aparelhos que nós temos disponíveis no mercado. Como a gente comentou no vídeo, a gente assistiu, pelo SUS as pessoas podem ganhar o aparelho auditivo. Nós temos o Centro Auditivo Clélia Manfro aqui em Caxias do Sul, que ele é responsável por esse serviço, né, da saúde auditiva no SUS. Então lá é feito todos os exames, adaptação de aparelhos, tudo regulado pela Secretaria de Saúde. Eles atendem, que eu não me engano, a 49 municípios e lá tem esses modelos. Ou também as pessoas podem procurar particular, né? E aí nós temos vários modelos. Outra coisa que nós escutamos muito, tem que ser aquele aparelho bem pequenininho, que fica dentro do ouvido que nem aparece, né? Muitas vezes as pessoas têm vergonha de usar o aparelho. O ideal é que para a criança a gente não use esses aparelhos dentro do ouvido. Primeiro porque a criança está crescendo, né? Então imagina quantas vezes a gente vai ter que trocar o aparelho, porque o aparelho é feito a partir do molde da orelha do paciente. A criança está em crescimento, aquele aparelho vai começar a cair, ele não vai mais parar no ouvido da criança. Então, não adianta ser um aparelho intra.
A gente chama esses aparelhos que ficam dentro do ouvido de aparelhos intra. E nós temos os aparelhos retroauricular, que são aqueles que ficam atrás do ouvido. Que o aparelho auditivo, ele vai depender muito do grau da perda auditiva. Um aparelho auditivo para uma perda leve, moderada, vai ser bem diferente de um aparelho auditivo para uma perda severa, né? Na perda severa a gente precisa de mais amplificação, o som precisa ser mais forte. E na perda auditiva leve a gente precisa de menos. Então isso vai influenciar na decisão de qual aparelho auditivo vai ser colocado. Eu trouxe aqui, esse slide é bem importante para as profs que têm alunos que utilizam aparelhos em sala de aula. Nós temos alguns cuidados básicos que nós precisamos ter com os aparelhos auditivos. Primeiro, então, o aparelho auditivo não pode ficar misturando lado, né? Nós temos um aparelho auditivo para cada lado e ele é regulado a partir da perda auditiva daquele ouvido. Então, nós temos duas cores, tem o lado esquerdo, que sempre vai ser a cor azul, e o lado direito, que sempre vai ser a cor vermelha. Então, normalmente no aparelho tem uma marquinha, ou tem um adesivo, ou uma marquinha bem embaixo, que tem a corzinha para indicar o lado. Outra coisa importante é que nós temos mais de um modelo de pilha. Nós temos a pilha 10, a 13, a 312 e a 675. Então, nós precisamos cuidar qual modelo de pilha que o nosso estudante, né, usa e ter certeza que ele está comprando pilha para aparelho, porque não pode ser pilha para relógio. A pilha para relógio muitas vezes pode até estragar o aparelho auditivo. Normalmente, os aparelhos maiores, os mais potentes, para uma perda severa, que é aquela perda bem grandona, utiliza a pilha 675, que é a pilha maior, né? Mais forte. E a mais utilizada por aparelhos de perda moderada, assim, é a pilha 13, esse pacotinho laranja que tem aqui. Então, isso é bem importante. Vocês estão vendo ali na imagem, embaixo das cores dos aparelhos é um potinho. Isso é um pote de sílica, né? O que é essa sílica? Ela serve para tirar a umidade do aparelho. Então, muitas vezes a criança vai para o recreio, agora não em tempos de pandemia, mas antes vai para o recreio, vai para a educação física, corre, sua, né? E o aparelho pega umidade, ele é um dispositivo eletrônico. Então, se a gente não tirar essa umidade do aparelho, ele pode estragar. Então, esse pote de sílica serve para a gente colocar o aparelho dentro quando o estudante, o paciente não estiver utilizando, e ele vai sugar essa umidade, vai fazer que o aparelho não estrague. Dentro desse pote tem a sílica que ela tem uma corzinha. Quando ela tá boa, né, ela vai ser azul. E depois, com o passar do tempo, quando ela já sugou essa umidade, ela vai ficar rosa. E aí a gente precisa comprar, orientar a família a trocar essa sílica. Em cima também tem uma bombinha de ar. O que é essa bombinha de ar? Como eu comentei, para as crianças, o ideal é que elas usem aparelhos retroauriculares, porque elas estão crescendo. E aí, para segurar o aparelho atrás do ouvido, como ele fica atrás do ouvido, esse modelinho que tem ali na imagem, a gente precisa de um molde. Esse molde, ele é feito ou de acrílico ou de silicone. E isso também a gente tem que ter muito cuidado, porque o molde é feito a partir do tamanho do ouvido da criança. A criança vai crescendo, a gente precisa trocar esse molde. O ideal é de 6 em 6 meses, em média, a gente fazer a troca desses moldes. E aí a criança precisa ir na fono que acompanha ela e fazer a nova confecção dos moldes. E essa bombinha de ar, ela serve para limpar esse molde, porque é um caninho, um tubinho, que segura, né, o aparelho e que leva esse som do aparelho lá para dentro do ouvido, lá para o meato acústico. Então, se ele estiver entupido, o som não vai passar, não vai chegar lá. O aparelho vai estar ligado, vai estar funcionando, mas o som não vai chegar. Então, a gente tem que cuidar para ver se ele não está entupido, ver se está tudo bem, e essa bombinha serve para a gente limpar ele. A mesma coisa a escovinha. Às vezes a criança tirou o aparelho do ouvido, ficou um pouquinho de cera ali na pontinha. Então, essa escovinha auxilia a gente na limpeza do aparelho. Se a gente não tiver essa escovinha ou essa bombinha de ar, a gente pode pegar uma escova de dente, a bombinha a gente pode pegar uma seringa sem a agulha e limpar o molde com a seringa, certo? E pensando agora no implante coclear, né? O implante coclear ele foi desenvolvido para realizar a função das células ciliadas da cóclea e ele é composto por componentes externos,
que é o processador de fala, o microfone e a antena transmissora, e componentes internos, que é o receptor estimulador, posicionado cirurgicamente no osso temporal acoplado a um feixe de eletrodos. Então, o implante coclear ele é feito através de uma cirurgia, e não é qualquer pessoa que pode fazer o implante coclear, né? Precisa ter algumas indicações, certo? Como eu comentei antes, a família, a criança tem uma perda de audição, a família vai ter que optar se ela quer o desenvolvimento, usar Libras, né? Estudar numa escola bilíngue, ou ela vai querer optar por um implante coclear. Hoje em dia não tem certo ou errado, cada situação é uma situação e a gente tem que levar em conta a opção da família. E aí, quais são as indicações do implante coclear? Então, a deficiência auditiva pré-lingual, antes da aquisição, com até 6 anos de idade. Lembra que a gente falou que o ideal é que a criança tenha um acompanhamento, que seja feito esse diagnóstico, se ela realmente tem uma deficiência auditiva até os 6 meses de idade? Por quê? Porque depois dos 6 anos de idade, a criança já perdeu muito tempo de aquisição da linguagem. Então, a gente vai fazer um implante coclear, mas não vai ter o resultado esperado, né? A criança teve muito tempo de privação auditiva. O que é essa privação auditiva? O cérebro parou, não teve estímulos, não desenvolveu essas conexões, não teve essa estimulação para conseguir trabalhar a aquisição da linguagem. E para fazer o implante coclear, a criança, o adulto, precisa ter uma surdez neurosensorial profunda bilateral, que é aquela perda maior que a gente tem. E é a neurosensorial, que está localizada lá no ouvido interno. Não adianta ser uma perda condutiva, mista, até porque normalmente não tem desse grau essas perdas, né? E ela precisa ter feito experiência com o uso de aparelhos. Então, normalmente, o paciente ele fica 6 meses em acompanhamento médico fonoaudiológico, para a gente verificar se ele teve algum ganho com o aparelho auditivo e se não teve, aí sim indicar o implante coclear. Como eu falei, não é regra, né? Não é porque a criança tem uma perda auditiva profunda que ela vai ir para o implante. Nós temos mais de uma opção hoje em dia e a gente precisa respeitar a opinião da família, a decisão. A criança pode tanto usar Libras como ela pode ir para o implante. E para nossas crianças deficientes auditivas, nós temos o sistema FM. Muitas escolas já usam o sistema FM. O sistema FM ele é fornecido pelo SUS gratuitamente. E o que é esse sistema FM? Então, para a criança, né, para que ela tenha um bom desempenho escolar, é necessário que o estudante compreenda pelo menos 50% do que o professor falou. Aí vocês pensem, numa sala de aula, né? Tem, às vezes, barulho da rua, barulho da educação física no pátio, tem os colegas conversando, a prof está explicando, né? Se a criança já tem uma criança sem perda auditiva, já perde algumas informações, imagina um deficiente auditivo. Então, o sistema FM ele consiste em um microfone que capta a voz do professor e ele é ligado a um transmissor de frequência modulada, que transmite diretamente ao receptor FM conectado no aparelho auditivo ou no implante coclear. Então, a professora fica com um microfone, com um aparelhinho, um microfone, e tudo que a prof fala sai diretamente lá no aparelho auditivo dele, né, da nossa criança. Então, ela vai ter uma pecinha lá no aparelho e tudo que a professora falar vai sair diretamente lá no aparelho. Normalmente, o sistema FM tem um alcance de 30 metros. Então, até a gente tem que ter às vezes eu brinco com os pacientes, tem que ter um cuidado, né? A gente sai da sala de aula, vai para a sala dos profs tomar um café, começa a conversar e não fica com o FM ligado. Tudo que a gente estiver falando, 30 metros a criança vai escutar. Então, ele é um ótimo recurso, a gente precisa utilizar ele, porque ele auxilia muito na compreensão das explicações orais para os nossos estudantes que são deficientes auditivos. Então, eu trouxe um vídeo que explica um pouquinho sobre o sistema FM. Esse vídeo é de uma empresa de aparelho, mas eles têm um modelinho que era oferecido no SUS gratuitamente, né, pelo Sistema Único de Saúde. Então, vamos assistir. Inspiro. Descubra o FM dinâmico.
o novo padrão mundial em sistemas FM. Para garantir uma boa audição nas salas de aula, os profissionais de saúde auditiva recomendam que as crianças utilizem o sistema de FM junto com seus aparelhos auditivos. Atualmente, os aparelhos auditivos possuem tecnologia de ponta, porém, existem 3 fatores que interferem negativamente na inteligibilidade de fala e não podem ser completamente solucionados somente com os aparelhos auditivos. Primeiro, ruído. Análises mostram que o nível de ruído nas salas de aula são frequentemente muito altos para uma boa inteligibilidade de fala. Esse fator prejudica o processo de aprendizagem das crianças porque a voz do professor é abafada pelo ruído. Segundo, distância. Em salas de aula, o professor fica a alguns metros de distância dos alunos. A voz do professor perde intensidade com a distância. Terceiro, reverberação ou eco. Os sons refletem contra o chão, paredes e o teto de uma sala de aula. Isso prejudica os sinais de fala, bem como aumentam os níveis de ruído. Todos esses ecos dificultam muito a inteligibilidade do sinal. A combinação do ruído, distância e reverberação formam um veneno acústico que precisa de um antídoto forte: um sistema de FM. Somente o sistema de FM fornece o desempenho necessário. O sistema de FM consiste em um pequeno radiotransmissor com um microfone que é usado pelo professor, além de pequenos receptores integrados ou acoplados aos aparelhos auditivos do aluno. O microfone capta a voz do professor próximo à boca deste e envia o sinal aos receptores por ondas de rádio. No aparelho auditivo, a voz do professor e outros sons captados pelo microfone do aparelho auditivo se juntam. Ambos os sinais chegam ao ouvido da criança. Muitos estudos mostram os benefícios dos sistemas de FM, mas as evidências não estão apenas nos estudos. As experiências clínicas também provam a necessidade de oferecer a melhor tecnologia disponível a fim de que crianças com deficiência auditiva possam desfrutar de melhores possibilidades de educação. Os sistemas de FM existem desde a década de 60. Até pouco tempo, os princípios tecnológicos eram os mesmos. Uma nova tecnologia chamada FM dinâmico é um novo marco no desempenho dos sistemas de FM. No centro do FM dinâmico está Então é isso, aqui explicou, né, a questão do barulho da sala, como é importante, como a criança perde informação se a gente não utilizar o FM. E lembrando, o FM ele é um recurso que a gente consegue pelo Sistema Único de Saúde, também lá no Clélia Manfro, onde eu comentei antes, e ele é gratuito para os estudantes que receberam o aparelho auditivo pelo SUS, certo? Então, caso a criança ou estudante na escola de vocês não utilize, vocês podem entrar em contato com a gente, com a assessoria do Comunicar, que a gente explica direitinho como funciona o acesso para nós termos este recurso em sala de aula. E aí eu trouxe essa imagem que eu acho muito interessante, que é a questão de onde sentar em sala de aula. A gente sabe que a gente não consegue colocar todas as nossas crianças e estudantes na frente, né? Mas em relação à distância do professor, né? A criança que está a 6 metros de distância do professor, ela tem 3% de compreensão auditiva, segundo os estudos. Então, ela perde muita informação. Vocês imaginam uma criança com perda auditiva ou dificuldade no processamento auditivo. Então, essas crianças nós precisamos ter um olhar especial e colocá-las mais para frente, né? Longe de portas, janelas e outras coisas que possam ter muito barulho e ter interferência. Então, quais manejos a gente tem que ter com os nossos estudantes com deficiência auditiva em sala de aula? Como eu já falei, o uso de assento preferencial próximo à professora,
longe de janela, porta que tenha muito barulho externo. As avaliações elas devem ser feitas em um ambiente tranquilo, de preferência fora da sala de aula e sem controle de tempo. Na explicação de uma matéria, falar sempre frases curtas, devagar, com palavras de fácil entendimento. Se possível, dar o apoio com associação visual, isso é muito importante para os alunos com deficiência auditiva. Perguntas relativas a matérias devem sempre ser feitas para ver a questão da compreensão, se o aluno conseguiu entender. Se possível, em alguns momentos, fazer o auxílio individual. O uso de recursos visuais simultâneos à mensagem auditiva pode auxiliar na memorização. O vocabulário e a mensagem devem ser controlados em termos de complexidade e extensão. Então, não dá para dar 5 ordens tudo de uma vez. Vocês vão fazer atividade, vão pintar, vão recortar, vão colar no caderno, vão vir me mostrar. É muita informação numa frase só. Então, é importante frases curtas com explicações claras. E eu trouxe, então, para finalizar, algumas sugestões de atividades, né? Nessa daqui, quem está chamando? A gente precisa de venda para os olhos e as fichas com o nome dos alunos. Então, a gente coloca os alunos numa roda, um aluno fica de pé no centro da roda, com os olhos vendados, e a gente gira ele. Então, o aluno levanta uma ficha com o nome de alguém que está sentado nessa roda, e o aluno sorteado deverá chamar o nome do aluno que está no centro da roda, e este deve reconhecer a voz e dizer o nome da pessoa de quem chamou. Acertando, eles trocam de lugar. Isso é muito legal porque a gente trabalha a habilidade de percepção auditiva. Nós temos também seguindo a ordem, então a gente precisa de 4 cartões coloridos com as seguintes instruções: andar para frente, andar para trás, parar de andar, andar de lado. Então, a prof divide os alunos em trios ou em turmas de 4 e apresenta os cartões e explica os movimentos que devem ser executados quando forem mostrados. Os grupos devem se espalhar pela quadra ou pela sala, formar filas e todos devem andar. Quando o professor mostrar um dos cartões, os alunos deverão realizar a ordem aquela que está no cartão, né? Ganha o grupo que ficar com o maior número de participantes. O bingo fonético. Então, a gente precisa de cartela com desenhos e fichas com palavras. Nós temos como objetivo estimular a percepção e a discriminação auditiva. O professor, então, vai distribuir as cartelas para os alunos, sortear uma ficha e vai ler. Os alunos marcam na cartela o desenho correspondente. Ganha quem preencher tudo primeiro. Nós temos também o bingo sonoro como sugestão. Então, a gente coloca alguns desenhos na cartela, né? Sons de animais, de meio transporte, carro, avião, chuva, e a gente precisa de um som. Então, o aluno vai escutar o som e tem que relacionar aquele som àquele desenho, né? Que objeto, animal ou situação faz aquele som. E aí ele marca na cartela o som apresentado. Aqui tem nossas referências utilizadas. Então é isso. Eu espero que eu tenha esclarecido alguns assuntos, né? Qualquer dúvida nós estamos à disposição. Vocês podem entrar em contato, tem nosso e-mail aqui na tela, o nosso telefone, o nosso ramal, né? E eu queria então, para finalizar, reforçar. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida de um estudante, será que ele tem uma perda de audição? Me acendeu uma luzinha com essa palestra. Vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente orienta todos os passos para conseguir esses atendimentos via a Secretaria de Saúde, né, via a UBS, ou nós orientamos também questão de o que deve ser feito em cada caso. Estamos à disposição. E lembrem, qualquer dúvida é muito importante a gente solicitar uma audiometria, solicitar um exame e orientar os pais a procurarem atendimento para a gente descartar qualquer coisa. Quanto antes nós conseguimos identificar essas alterações, realizar este acompanhamento, nossos estudantes terão mais avanços e terão mais sucesso, né? E é isso que a gente quer, é isso que a gente deseja alcançar. Muito obrigada e um ótimo dia para todos.